Boa noite, Origem. Vocês estão bem? Gente, estou muito feliz de estar aqui hoje. Não pelo fato de ministrar, mas eu estou na Origem também desde o início. E ver toda essa trajetória Pessoal, quem está com criança de 0 a 5 anos, a escolinha já começou, pode conduzir lá para o fundo. Então eu estou na Origem desde o início, então para mim é um privilégio, uma honra fazer parte daquilo que tem sido construído. E para mim, eu acho, muito importante, eu não sei se vocês vão concordar comigo, aquilo que Deus tem feito na Igreja de Jesus. Eu não falo especificamente da Origem, mas na igreja como um corpo, porque eu vejo, Deus, Ele agindo e ministrando sobre a igreja, forjando ela para que ela prepare mesmo um caminho para que Jesus venha. Então, eu acho muito importante a gente notar como Deus Ele tem fundamentado a igreja dele, como Deus Ele tem preparado o seu corpo. E talvez hoje a gente olhe e questione como que Deus está tocando a terra através da igreja. De imediato, eu fazendo essa pergunta, você vai procurar o que a igreja está fazendo. Uma ação social, alguma coisa. Talvez você vai olhar para a Origem e vai procurar alguma ação social que ela está fazendo, está envolvida. Mas de verdade, a maior obra social que Deus está fazendo não é o que Ele está fazendo quem está lá fora, mas é o que Deus está nos tornando aqui dentro. A maior obra é o que Deus está nos tornando. Porque, aqueles que ainda não conhecem a Jesus, ou ainda aqueles que talvez se perderam no meio da trajetória, eu creio que o Espírito Ele ministra, o Espírito Ele atrai. Mas olha para dentro de nós, o miserável que existe dentro de nós ainda é talvez a maior dificuldade na transformação. Então a maior obra de Deus não é o que está sendo feito lá fora, tanto é que o próprio Jesus Ele disse que os pobres sempre estariam por aí, aqueles que necessitam de algo sempre estariam por aí. Então, o papel mais importante, a obra mais importante que Deus tem feito nesse momento é como Ele tem transformado a nossa vida, é como Ele tem transformado o nosso coração, como Ele tem tornado o nosso coração mais sensível, amém? Amém. Queria primeiro te fazer uma pergunta, antes da gente ler o texto, ler essa passagem. Eu queria te fazer uma pergunta. Não precisa responder, eu quero que você reflita aí, para você, o que é ser família? E uma segunda pergunta que eu quero te fazer é: você enxerga a Origem como uma família? Se você disse sim, se você concorda que nós somos família, se você concorda que a Origem é uma família, então glória a Deus por isso. Então hoje é um momento, hoje é uma noite onde Deus está colocando a mesa onde nós vamos cear. Hoje é uma noite, não só essa noite, mas é um período, um final de semana onde Deus Ele está pondo a mesa para que a gente possa partir do pão, a gente possa ser participante do que Ele tem a semear, amém? Abra comigo no livro de Atos, capítulo 1. Atos capítulo 1, vamos ler a partir do verso 12. Forem achando, digam amém. Vamos lá então. Atos 1, capítulo 12, diz assim: Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Agora vá comigo no capítulo 2, no verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Só até aqui por enquanto. Hoje eu quero falar de algo, talvez você reconheça essa palavra, talvez você não reconheça, mas hoje eu quero falar sobre Carral. E
E para você que nunca ouviu falar dessa palavra, Kahal ela é uma palavra hebraica que na sua etimologia, na sua tradução, ela significa comunidade ou congregação ou assembleia. Ou seja, Kahal, de uma forma, para facilitar o nosso entendimento, Kahal ela era uma família espiritual. Sabe, se a gente for pegar lá na origem da palavra, se a gente for pegar lá no momento onde foram escritas, Kahal ela fazia referência a um povo que estava unido, a um povo que estava num ajuntamento, que tinham algo em comum. Então, o que é interessante dessa passagem que nós lemos aqui em Atos é que eles estavam reunidos e aqui estava para acontecer o Pentecostes. Jesus havia dado uma direção para o povo e a direção era para que eles permanecessem naquele lugar, que eles permanecessem em Jerusalém. Ou seja, Jesus ele estava unindo o seu povo ali para que eles esperassem por algo. Então o povo, eles ouvindo Jesus, ouvindo a direção de Jesus, eles estavam esperando Jesus fazer algo. Então essa junção ela tinha sim um objetivo. O objetivo nesse momento, nesse período, é que viria do céu o Espírito e iria empoderar a igreja para que então eles pudessem ser enviados. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que a gente notar que eles estavam unidos em um lugar. Então, sabe, uma das coisas que Jesus mais preserva, talvez uma das coisas mais importantes que Jesus ele mais zela é pela unidade, é por nos manter unidos. Então quando Jesus ele uniu os 12 ali, a gente vai olhar e a gente vai ver o quanto esses 12 eles eram diferentes. Se a gente for olhar para a nossa vida, a gente vai ver que a gente sempre se une com um grupo muito parecido com quem nós somos. A gente sempre forma uma tribo ali. Quem é mais parecido comigo, eu me uno e vivo ali dentro daquele meio. Mas Jesus não, se a gente for olhar, vai ver que esses 12, eles eram totalmente diferentes. Cada um tinha uma personalidade, cada um tinha, sabe, algo diferente. Então Jesus, ele não veio para unir uma tribo, Jesus, ele veio porque ele queria construir unidade no meio do corpo. E o que é mais interessante dessa passagem é que o que unia eles não tinha a ver com o modo de viver terreno. Eles não estavam unidos aqui para criar uma empresa, eles não estavam unidos aqui para fazer algo por uma satisfação deles. Não, eles estavam unidos porque eles tinham algo em comum. Eles estavam unidos em um só lugar, não só os 12, aqui vai falar que eram 120. Então todos estavam unidos no mesmo lugar porque eles estavam à espera de algo. Eles tinham algo em comum. E o que era esse algo em comum deles? É que existia um homem que governava sobre eles. E falando nisso, eu me lembro imediatamente, eu já citei isso outras vezes, quando fala de Atos no capítulo 1, eu sempre me lembro de Babel. E apesar da distância dos acontecimentos ser muito grande, para mim faz muito sentido, porque Babel era um monte, várias pessoas tentando construir algo. Eles estavam numa mesma missão, assim como os apóstolos aqui em Atos, eles estavam numa mesma missão. Isso tinha em comum entre as duas histórias. Mas o que diferenciava as duas é que Babel eram várias pessoas que tinham uma mesma missão, mas o interesse era particular de cada um. O interesse era individual, cada um desejava uma satisfação, cada um desejava, eles desejavam algo pessoal. Mas diferente da história aqui de Atos, a gente vai ver que todos eles eram diferentes, eles tinham a mesma missão sim, o mesmo encargo, mas, sabe, eles estavam unidos por algo comum. Eles não estavam aqui, igual eu falei, eles não estavam unidos por um interesse pessoal, eles não queriam criar uma empresa, eles não queriam fazer nada por uma satisfação pessoal. Eles estavam aqui por uma palavra, eles estavam aqui por algo que era maior do que eles. Eles não estavam aqui para fazer algo por uma satisfação própria. Então, o que nos une não é se nós somos parecidos no jeito de pensar, mas se quem nos governa é o mesmo. De verdade, a gente pode se unir aqui para fazer muitas coisas. A gente pode se unir no mesmo lugar, no mesmo espaço. Mas se não for, sabe, se o cabeça não for o mesmo, se o nosso desejo, se a nossa vida ela não estiver voltada por servir o cabeça, por estar abaixo das direções do cabeça, de verdade, não vai ter unidade.
Se a gente se unir aqui para fazer qualquer coisa que não tiver Cristo como cabeça, a gente pode até começar, mas com certeza não tem durabilidade. Porque quem traz durabilidade é aquele que pensa, e quem pensa é o cabeça, é o Cristo. Sabe, nesses dias a gente precisa olhar para as nossas motivações, olhar para aquilo que a gente tem feito e enxergar se quem tem conduzido o que nós temos feito é Cristo Jesus. Abra comigo no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, vamos ler o verso 18. Diz assim: E ele lhes respondeu: Vão até a cidade, procurem certo homem e diga: O mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Não feche sua Bíblia. Eu acho muito interessante essa passagem. Jesus aqui, ele está um pouquinho antes dele preparar a ceia para os discípulos. Um pouco antes dele ter aquele ajuntamento, o momento onde ele vai para a mesa com os discípulos. Só que antes disso acontecer, ele dá uma instrução para os discípulos: vá até a cidade, até certo homem, e diga a ele que o meu tempo está próximo e é na sua casa que eu celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Não sei aqui se você vai se lembrar da parábola do amigo importuno. Quem se lembra? É uma parábola talvez passe um pouco despercebida, mas eu não quero entrar no cerne dessa palavra. Mas o que é curioso é que nessa parábola fala que certo homem, ele chegou uma visita inesperada, então ele vai até o seu vizinho, ele pede ali um pão, porque ele não tinha pão para servir para a sua visita. Então o que é interessante é que esse vizinho que já estava deitado para dormir, ele responde para esse homem que estava pedindo: já está tarde e a porta está fechada. Eu quero que a gente se detenha nisso, a porta está fechada. Olha, imagina essa situação comigo. Você está ali e de repente chegam alguns homens e falam: o meu mestre está vindo aí e ele vai entrar na sua casa, ele vai usar a sua casa para cear. E talvez você não conhece esse cara. De verdade, não é algo natural. Mas existe na lei judaica, na cultura judaica melhor, quando fala de porta, nesse caso a gente da parábola do amigo importuno, ele fala que a porta estava fechada. Lá para os judeus, na cultura, se você deixasse a porta aberta, amém. Então, se você for lembrar dessa história, na cultura judaica, se você deixasse a porta da sua casa aberta, quer dizer que você está de portas abertas para receber alguém em um momento de necessidade. Você está no momento ali de solidariedade para servir aquele que chegar até você. Mas nessa parábola do amigo importuno, esse homem estava com a porta fechada, ou seja, ele não estava como alguém receptivo. Então agora vamos voltar de novo para a história que nós lemos aqui. Jesus, ele manda os seus discípulos para falar para um certo homem que ele iria até a casa dele. E a gente não vê nessa história esse homem resmungando, esse homem dizendo que ele não cederia a casa. Pelo contrário, Jesus diz: vá até certo homem. Jesus não diz vá até algum homem. Jesus fala de alguém específico. Isso porque Jesus sabia que na vida desse homem estava alguém receptivo, estava alguém de portas abertas, estava alguém que estava disposto a receber Jesus de portas abertas para aquele momento onde Jesus ia cear. E o que isso tem a ver com a gente? Sabe, olhe para a sua vida, olha para dentro de você. Será que a nossa vida, ela está de portas abertas, receptivas para cear com Jesus? E mais do que com Jesus, a gente vai ler um pouco mais durante essa mensagem. Jesus, ele construiu uma ceia, ele preparou uma ceia para estar com seus amigos. Será que a sua casa, será que a sua porta, será que a sua vida, ela está aberta para cear com a sua família? Para cear com os que estão aqui?
Gente, vocês me disseram no início, na verdade vocês não me disseram, mas eu acredito que vocês pensaram que, sabe, nós vivemos como uma família, de que a origem é uma família. Então nós precisamos repensar se o nosso modelo de vida está sendo receptivo para realmente viver família. Porque talvez o que nós temos em comum nesses dias é participar de uma mesma congregação, ou nós estamos fazendo a mesma coisa. Mas será que nós temos realmente vivido família como Jesus estabeleceu família? Vamos comigo em Lucas 22 agora. Se a gente for lembrar dos discípulos no caminho de Emaús, não essa passagem nós vamos ler, mas se a gente for lembrar dos discípulos no caminho de Emaús, de repente Jesus encontra eles no meio do caminho, eles não reconhecem, mas onde eles chegam no vilarejo já está tarde e eles convidam Jesus para entrar. Isso mostra o quanto de receptividade existia nele, porque eles queriam participar de algo, porque eles queriam participar dessa ceia. Um outro exemplo também que eu me lembro que faz muito sentido para nós é o de Zaqueu. Um homem que viveu uma vida totalmente torta, mas no momento onde ele se encontrou com Jesus, sabe, as portas da casa dele estavam abertas para receber Jesus. E a gente sabe o que Jesus fez na vida de Zaqueu. Lucas 22, verso 15. Diz assim: Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Aqui Jesus ele já estabeleceu a mesa, ele já preparou a ceia ali. Então ele começa a falar com os discípulos. E essa frase me chamou muita atenção, do porquê Jesus ele teria dito: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Olha para o contexto no geral. Pouco depois da ceia, Jesus ele seria entregue aos romanos, ele seria crucificado. Então ele passaria por um período de grande sofrimento. Mas mesmo sabendo que pouco tempo depois ele passaria por esse grande sofrimento, aquilo que ardia no coração de Jesus era cear com a sua família. Aquilo que ardia no coração de Jesus, aquilo que ele desejava, é cear com seus amigos. Então, Jesus ele está demonstrando aqui o quanto é importante esse relacionamento com família. O quanto era importante esse relacionamento com os seus amigos. Sabe, o relacionamento que Jesus ele estabeleceu com os discípulos não era como de alguém que manda pessoas para fazer algo. Era de alguém que construiu uma família. Então, porque construiu família, esses discípulos eles se decidiram ir além do que Jesus estava direcionando eles. Então o interessante dessa passagem é que Jesus ele construiu um afeto aqui, ele construiu um laço de amizade muito profundo. Ele construiu um laço de família tão profundo que isso ardia no coração dele, mesmo sabendo que próximo estava um momento de grande sofrimento. A gente sabe também que logo depois eles vão para o Getsemane. E ali, em determinado momento, Jesus ele chama os três que era ainda mais próximo do que os 12, que era Pedro, Tiago e João. Ele chama para um lugar particular onde eles vão orar. E a gente sabe que Jesus ele começa a suar sangue, ele começa a entrar no seu período de aflição, seu momento de sofrimento. E Jesus ele, sabe, o momento de grande sofrimento dele, tinha 3 homens com ele. E o que essas duas passagens que nós lemos têm em comum, que faz muito sentido pra gente, é que Jesus ele construiu um ambiente de família, ele trouxe os discípulos para um lugar de alegria, para um lugar de celebração, que era o momento onde eles estavam sentando à mesa, o momento onde Jesus estava servindo eles, mas Jesus também levou eles para um lugar de sofrimento dele. Isso que é família. Família é a gente fazer parte um da vida do outro, a ponto da gente compartilhar das nossas alegrias e também compartilhar do nosso sofrimento. Sabe, se o que nós temos em comum é apenas, algo que nós fazemos, de verdade isso não é família. E eu quero te fazer uma pergunta. Essa semana talvez você passou por algum fato, seja ele bom ou ruim, e não precisa responder, mas quem aqui compartilhou esse algo com alguém daqui de dentro? Sem ser o seu cônjuge ou sem ser alguém da sua família pessoal? Eu creio que a maioria não. Então a gente precisa rever o nosso conceito de família. Se a gente diz que nós somos família, mas essa família não participa da nossa vida, não participa das nossas alegrias, não participa das nossas dores, a gente precisa ver
qual é o nosso modelo de família? Qual é o modelo de família que nós temos vivido? Porque o modelo de família que Jesus estabeleceu é o momento onde Ele trouxe os seus amigos para um lugar de alegria, para um lugar de celebração, mas Ele também trouxe seus amigos para um lugar de sofrimento. Jesus partilhou do seu coração com eles. Muito comum, você talvez já ouviu alguém falar isso, de que no momento da ceia, João ele está ali deitado nos pés de Jesus, deitado no coração de Jesus. E a gente sabe que João ele foi o único a ir até a cruz. Ele foi o único a ver Jesus crucificado lá. Sabe, só alguém que participou da vida de Jesus de maneira tão íntima conseguiu ir num lugar tão próximo, num lugar tão particular de Jesus quanto era a cruz. Gente, nós precisamos rever qual é o nosso modelo de viver família. João capítulo 19, não precisa abrir, verso 25 diz assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, que é João, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou, em outras versões vai dizer a recebeu para casa. Gente, olha para esse cenário aqui. Jesus crucificado, e diante dele estavam os romanos, estavam também Maria, sua mãe, e estava João, que era o discípulo mais próximo que ele teve. Então quando ele olha para Maria, ele olha para João, ele diz para João: Eis aí a sua mãe. Ele diz para Maria: Eis aí o seu filho. Gente, olha esse nível de intimidade de Jesus, ele entregar a sua mãe para uma pessoa que se tornou seu amigo, se tornou a sua família cuidar. Gente, não, de verdade, a gente olha para nós, olha para a sua vida, talvez a gente tenha medo de entregar um bem pessoal, emprestar para alguém, porque a gente tem medo que essa pessoa quebre, que essa pessoa faça algo que cause algum defeito. Jesus entregou sua própria mãe. Qual é o nosso conceito de família? Qual é o nosso modelo de viver família? Em vários momentos a gente vai ver Jesus ele ceando, não só com os discípulos, a gente vai, em outro momento ele ceia também com os fariseus. Então por que Jesus ele estabelecia a mesa? Por que Jesus ele preparava uma mesa para comer? É porque Jesus ele estava trazendo essas pessoas para um lugar mais particular. Jesus estava trazendo esse povo, estava trazendo essas pessoas para um lugar mais íntimo. A mesa fala de um lugar onde nós compartilhamos de algo comum. A mesa fala de um lugar onde nós abrimos a nossa casa, onde nós abrimos a nossa vida. Não é qualquer pessoa que tem acesso à nossa mesa. Será que nós temos ceado a mesa, sabe? A gente abre a boca, enche a boca para dizer que nós somos irmãos. Será que a gente tem estabelecido mesa entre nós? Abra comigo no 2 Samuel, capítulo 9. Jesus ele estabeleceu algo mais profundo. 2 Samuel, capítulo 9. Vamos lá, a partir do verso 1. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu?
Só até aqui. Quando Davi ele traz Mefibosete e Lodebar, a reação imediata de Mefibosete é olhar para Davi e enxergar como alguém mais importante, enxergar Davi como alguém superior. Mas para Davi, por conta da aliança que ele tinha com Jonatas, ele considerou Mefibosete como alguém da sua família. Então olha os dois paralelos aqui. Para Mefibosete, Davi era seu senhor. Para Davi, Mefibosete era seu amigo. Eu quero abrir uma outra janela aqui. Não sei se você vai lembrar da história dos gibeonitas. Em determinado momento o povo está caminhando no deserto. Chega um povo ali, o povo de Gibeão. E eles meio que enganam ali o povo de Israel. E eles fazem uma aliança com o povo. E a consequência dessa aliança, onde não houve um relacionamento, não houve uma amizade, é que a consequência é que os gibeonitas se tornaram escravos do povo hebreu. A Bíblia vai falar que eles se tornaram cortadores de pedra. E isso, o que eu quero que fique claro é que um trabalho sem intimidade, um trabalho sem amizade, um trabalho sem um relacionamento profundo, ele não passa de uma prestação de serviço. Se o que eu faço não é uma continuidade de uma amizade, não é uma continuidade de um relacionamento profundo, o que eu estou fazendo é um prestar de serviço. Eu estou fazendo algo. Sabe, nós nos acostumamos a fazer as coisas para Deus, mas a real é que muitas das vezes nós perdemos Deus no meio do caminho. E a gente aprendeu a fazer para Deus sem Deus. A gente aprendeu a fazer as coisas para Deus sem ter aquele que governa sobre nós. Então quando Davi ele traz Mefibosete para sua mesa, o que acontece com ele? Davi restaura tudo na vida de Mefibosete. Gente, a mesa, o lugar de intimidade, o lugar de um relacionamento profundo, ela tem essa particularidade muito forte, que é um lugar de restauração. No momento em que eles sentaram na mesa, já não tinha mais diferença, já não dava mais para ver se Mefibosete ele era aleijado ou não, porque eles se colocaram no lugar de iguais. Um relacionamento profundo, ele tem essa característica de haver restauração, de haver transformação. E a pergunta que eu quero te fazer também é se a nossa mesa com as pessoas ela tem sido um lugar de consumo ou um lugar de honra. Abra comigo, a gente está caminhando para o final, João capítulo 13. Quero ler essa última passagem. João capítulo 13, vamos ler a partir do verso 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam, que fique claro, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltado para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, e voltando à mesa perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Deus e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Jesus aqui, ele está no momento ali onde ele ceia com os discípulos. Em determinado momento da ceia, ele se levanta
pega a bacia, pega um pano e ele vai lavar os pés de cada um dos discípulos. Isso mostra o quanto Jesus ele trouxe os discípulos para um lugar íntimo. O quanto Jesus ele se colocou na mesa para servir. O quanto Jesus ele, ainda que ele fosse rei, ainda que ele tivesse o título que tinha, Jesus ele se colocou num lugar de igual na mesa. Jesus ele colocou no lugar de igual, ele se colocou no lugar de servo diante dos seus amigos. Como tem sido a nossa mesa? Tem sido um lugar de honra ou tem sido um lugar de consumo? Eu não estou falando que a gente não pode aprender desse lugar. Creio que nós temos maturidade para entender isso. Mas será que a nossa mesa tem sido um lugar? Será que o meu relacionamento com as pessoas tem sido um lugar onde eu só me relaciono para consumir? Eu me relaciono só para tirar algo, para extrair algo? Ou tem sido um relacionamento onde eu me coloco por igual para servir, para dar o que eu tenho de melhor? Talvez você já se machucou muito nos relacionamentos com outras pessoas, no relacionamento com a igreja. Mas eu quero te falar uma coisa. Se você já se machucou, sabe, num desses relacionamentos, é porque esses eram relacionamentos muito rasos. Porque o relacionamento profundo de Jesus, o relacionamento que Jesus ele convida para um lugar mais profundo, é um lugar onde eu já não me importo mais com o que eu vou receber, mas é um lugar onde eu me coloco para servir. O relacionamento profundo de amizade, o relacionamento profundo de família que Jesus estabeleceu, é um lugar onde eu já não me importo mais com o que eu vou consumir do Jordão, com o que eu vou consumir da Cristina, não. É um lugar onde eu me coloco para servir as pessoas. Isso é ser família. É um lugar onde eu me coloco para fazer parte da vida do outro. E vice-versa, eu também vou me abrir para as pessoas. Sabe, Jesus ele está nos convidando para um lugar mais profundo como família. Gênesis capítulo 2, verso 18, Deus diz assim: Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. E a gente sabe que essa passagem, Deus ele está falando sobre o momento onde ele vai unir homem e mulher, onde ele cita aqui até o verbo grego iada, que é um relacionamento mais profundo. Mas eu quero, sabe, tomar um pouco da liberdade de transformar um contexto essa passagem, de que Jesus desde o princípio, Deus desde o princípio ele viu que era bom que a gente não caminhasse só. Desde o princípio Deus viu que não era bom que a gente caminhasse sozinho. Gente, Jesus estabeleceu família. Colossenses capítulo 1, não me lembro se é o verso 3 ou 13, vai dizer que Deus nos resgatou de um lugar de trevas e nos transportou para o reino de luz, para o reino onde Jesus governa. Sabe, Jesus ele nos tirou de onde nós estávamos e nos inseriu numa família. A Bíblia ainda vai falar que nós éramos como uma oliveira brava. E essa oliveira brava era uma árvore que não dava frutos. E vai falar que ele nos enxertou na boa oliveira. De verdade, Jesus ele nos tirou de onde nós estávamos e ele colocou num lugar de honra. Jesus ele nos tirou de onde nós estávamos e ele nos colocou numa família. Gente, que nós vivemos aqui hoje, esse ajuntamento, esse carral aqui, nós estamos aqui unidos para celebrar quem Deus é. Nós estamos unidos aqui porque Ele é o cabeça, porque Ele governa. Mas nós precisamos ver qual é o modelo de família que nós temos estabelecido. Eu acho muito pertinente, sabe, aquilo que Jesus ele tem semeado sobre nós esses dias. Principalmente a gente ver esse tema de família. Porque talvez o primeiro contato que você teve com a origem, se alguém te perguntasse o que te chamou a atenção na origem, você vai falar da comunhão. Há quem diga que foi o louvor, há quem diga que foi a palavra, mas eu creio que a maioria foi através da comunhão. E de fato a gente se esforça para ter uma boa comunhão. Mas a pergunta é, será que a gente tem estabelecido família? Será que a gente tem vivido família como Deus estabeleceu? Jesus ele trouxe os seus, ele trouxe os seus amigos, ele trouxe a sua família para o lugar mais íntimo. Ele levou Pedro, Tiago e João para ter uma experiência, para ter uma visão.
eles nunca mais teriam igual. Ele trouxe os 3 mais próximos para um lugar de sofrimento. Ele trouxe os 12 para participar de uma ceia onde ele estava para servir. Ele levou também João para o lugar mais difícil para Jesus. Não no sentido de que ele era limitado, mas o lugar mais doloroso que foi a cruz. Na família de Jesus não existiam paredes. Na família de Jesus não existiam limitações. Na família de Jesus existiam, se é que existia um vidro transparente. Jesus, ele nunca deixou de demonstrar quem ele era. Jesus, ele sempre foi muito transparente com aquele que estava próximo. Ele transpareceu aquilo que tinha de mais profundo dentro. Será que nós temos seguido o mesmo modelo? Será que quem está aqui dentro, será que nós aqui a gente tem acesso uns à vida dos outros, nos lugares mais profundos, nos lugares de dor ou nos lugares de alegria? Sabe, a gente precisa mesmo refletir qual é o nosso modelo de viver família. A gente viu aqui na história de Davi com Mefibosete que o lugar de ceia, o lugar de mesa foi um lugar de restauração. Onde de verdade, talvez você esconde as suas dores, esconde as suas preocupações, porque talvez você acredita que pode suportar elas sozinhas. Mas o lugar onde Deus transforma, o lugar onde Deus traz cura, é no lugar de partilhar a mesa. Lembra dos discípulos lá no caminho de Emaús? Foi no momento onde eles partiram o pão que os olhos se abriram. Foi quando Zaqueu abriu as portas da sua casa que Jesus trouxe restauração para a sua casa e para a sua família. Não foi no lugar fechado, não foi no lugar onde eu retenho quem eu sou, foi no lugar onde eu exponho quem eu sou. Gente, família é o lugar onde nós expomos a miserabilidade que existe em nós. Família é o lugar onde nós expomos a vergonha que existe em nós. Família é o lugar que nós expomos a sujeira que existe em nós. E também é o lugar onde nós expomos as nossas alegrias, as nossas conquistas. Sabe que o Espírito ele traga clareza sobre nós mesmos, do que é ser família. Nós precisamos viver família como Jesus estabeleceu. Jesus, ele nunca foi raso nos seus relacionamentos, ele foi profundo. Então, de verdade, se eu puder dar uma dica para nós a partir de hoje, é viva família. Seja transparente, seja profundo. Abra o seu coração, demonstre quem você é, abra as suas feridas, converse com pessoas, estabeleça um lugar seguro. É nesse lugar que Jesus está curando, é nesse lugar que Jesus está transformando. Não é no lugar de escuridão, não é no lugar onde eu retenho que Jesus vai transformar, não. É no lugar onde eu exponho as dores. Ele é aquele que abre as feridas e Ele é aquele que cura. Sabe, na mesa Jesus está curando, na mesa Jesus está restaurando, na mesa Jesus está fechando as feridas. E é no lugar onde Ele também está ofertando, no lugar onde Ele está abençoando. Fique de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, Pai, pelas suas escrituras. Nós somos gratos porque diante da sua palavra, Jesus, nós temos clareza, porque diante da sua palavra, Jesus, no momento onde o Senhor parte o pão, no momento onde o Senhor partilha aquilo que o Senhor tem de mais precioso, é o momento onde o Senhor nos abre os olhos. Então, Pai, em nome de Jesus, clamamos para que nessa noite o Senhor abra os nossos olhos para o que é viver família, Jesus. Pai, nós não queremos permanecer da mesma maneira, nós sabemos que o Senhor tem transformado a sua igreja, Jesus. Então, Jesus, nós queremos viver família como o Senhor criou família, Jesus. Jesus, nós não queremos viver um relacionamento raso, nós queremos ver um relacionamento profundo, Jesus. Nos ensine a ser transparente, Jesus. Nos ensine, Jesus, o poder da mesa. Nos ensine, Jesus, o poder de partilhar com as pessoas quem nós somos. Por favor, Jesus, abra nossa mente para compreender o quão importante, o quão valioso
é quando nós expomos quem nós somos, Jesus, num ambiente seguro, Jesus. O quanto existe transformação e restauração nesse lugar. Jesus, obrigado porque nesses dias o Senhor tem colocado a mesa para nós. Obrigado porque tem dias onde o Senhor tem nos semeado o pão, Jesus, onde o Senhor tem partido o pão. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos inseriu numa família, porque o Senhor não nos deixa órfãos, porque o Senhor não nos deixa sozinhos, o Senhor nos inseriu na sua família. Obrigado, Jesus. Nos ensine a ser família como o Senhor criou família, que é de um relacionamento profundo, onde não existem barreiras, Jesus, mas onde existe transparência. Nos ensine a viver família, Espírito Santo. Nos ensine, Senhor. Toque o nosso coração, tire o nosso coração de pedra, coloque o nosso coração de carne, um coração sensível. Nós queremos expor quem nós somos, Jesus. Nós queremos expor as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas alegrias. Por favor, Jesus, constrói na sua igreja, Jesus. Constrói na origem, Jesus, uma família. Nos ensine a ver família como o Senhor criou família, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos faça família, Jesus. Nos ensine a sentar à mesa e a partilhar de quem nós somos. Em nome de Jesus.